Bom dia, queria iniciar agradecendo a participação de todos. Vou iniciar minhas palavras pela página 3, passando pelos principais destaques desse primeiro trimestre nosso agora do ano de 2025. Um trimestre onde, na nossa visão, a gente continuou na caminhada, né, de entrega de resultados cada vez mais sólidos, mais consistentes, em linha com o que a gente vem trilhando aí ao longo desses últimos anos. Bom, pessoal, acho que o primeiro destaque que eu queria dividir aqui com vocês é o fato de termos entrado no índice Bovespa agora, no último ajuste, no último rebalanceamento do índice, desde agora, então, do início do mês. Para a gente é motivo aí de bastante satisfação, bastante orgulho e, de certa forma, vem reforçar aí um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido. Entrando agora nos dados operacionais e financeiros da empresa, queria dizer que estamos aí extremamente satisfeitos por termos entregue a maior margem bruta da história, né, da Direcional nesse primeiro trimestre. Foi um crescimento bastante relevante de margem bruta quando comparado ao quarto trimestre do ano passado, mesmo quando comparado ao primeiro trimestre do ano de 2024. Uma margem bruta que, quando ajustada pelos juros de financiamento à produção que a gente toma no nível dos nossos projetos, das nossas SPEs, atingiu 41,5%, patamar extremamente sólido, sendo que, né, tivemos um crescimento de aproximadamente 200 bips quando comparado ao trimestre anterior e de mais de 4 pontos percentuais quando comparamos com o primeiro trimestre do ano passado. É um crescimento bastante relevante e aí demonstra claramente, né, a eficiência da nossa produção, da nossa capacidade de precificação, da nossa execução das obras, dos nossos processos construtivos, forma de negociação com fornecedores. Então, um conjunto realmente aí de, vamos dizer, situações que, quando se somam, acabam nos permitindo realmente entregar aí uma margem que nos deixa bastante satisfeitos. Quando nós olhamos o primeiro trimestre de 25 e comparamos com o primeiro trimestre do ano passado, nós entregamos um crescimento de receita líquida de 45%, de lucro bruto, um crescimento de 55%, e quando analisamos o lucro líquido operacional, um crescimento de 64%. Então, à medida que a gente tem crescido, a gente tem conseguido capturar todas as sinergias, toda a eficiência, né, proveniente aí de um incremento na nossa alavancagem operacional. Então, definitivamente, no nosso formato de crescimento, onde estamos crescendo em mesmas praças, nós temos sim conseguido ter um ganho de escala que tem se materializado nos nossos números, nos nossos resultados. Quando analisamos o nosso lucro líquido operacional, também foi o maior patamar de lucro líquido para um primeiro trimestre da história da empresa, atingindo aí 158 milhões de reais no primeiro tri de 25 e crescendo 32% quando comparado ao ano passado. Esse patamar de lucro líquido, quando anualizamos, nos permitiu aí entregar um ROE de 30%, um ROE que tem crescido trimestre após trimestre e que, na nossa visão, possivelmente vai continuar nessa trajetória ao longo dos trimestres que estão por vir, tá? Passando à página 4, pessoal, dando continuidade aqui aos principais destaques da nossa operação, em geral, a gente sempre compara trimestre contra trimestre anterior ou o trimestre desse exercício comparado ao mesmo trimestre do exercício anterior. E aqui nós estamos fazendo uma análise do que nós conseguimos entregar nos últimos 5 anos, né? Uma trajetória num setor de ciclo longo que muitas vezes é extremamente relevante analisarmos, né, um período de tempo um pouco mais longo para que a gente possa enxergar com mais clareza o que tem sido feito aqui na empresa. Então, quando nós analisamos os últimos 12 meses encerrados nos primeiros trimestres de cada um dos últimos 5 anos, vocês, né, percebem que nossos lançamentos cresceram 3,4 vezes. As vendas cresceram 5,2 vezes. E o lucro líquido cresceu 6,8 vezes em 5 anos. A margem bruta cresceu 4,2 pontos percentuais. Saiu de 35,1 para 39,3, sendo que, quando analisamos somente esse trimestre, foi 41,5%. A margem líquida operacional nossa praticamente triplicou nesse período, saindo de 6,4% há 5 anos atrás e atingindo 17,2% nos últimos 12 meses encerrados agora em março. Então, realmente é uma trajetória que nos dá aí bastante satisfação, ver o que a gente plantou, a gente está conseguindo entregar e ficamos aí, todo o time da Direcional, bastante satisfeitos em dividir isso aí com nossos acionistas e com todos vocês que estão nos acompanhando aqui no call. Bom, passando para os dados operacionais, na página 6, tratando dos lançamentos,
Volume de lançamentos da Direcional no primeiro trimestre, agora de 25, veio bem em linha com o primeiro trimestre de 24, atingindo 901 milhões de reais, sendo 230 milhões na Riva e 671 milhões no segmento da Direcional. Importante aqui nesse slide é mostrar que o share da Direcional nos projetos lançados tem crescido, e isso tem de crescimento para a empresa que não traz pressão sobre todo o nosso time, sobre toda a nossa equipe, sobre a nossa capacidade de execução. Então, esse é um crescimento extremamente saudável. Então, quando nós analisamos nas barrinhas aí do meio, somente o share direcional nos lançamentos, houve um crescimento de 23%, tá certo? Então, isso é muito relevante. Quando nós analisamos os últimos 12 meses, lançamentos atingiram 5,7 bi, crescendo 12% em relação aos últimos 12 meses encerrados no primeiro TRI de 2024. Quando olhamos as perspectivas atuais do nosso negócio, do ponto de vista de demanda, de disponibilidade de funding, e especialmente agora com a criação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que é muito relevante, é muito impactante e atinge uma parcela enorme dos produtos da Riva, é muito possível que a gente veja o nosso volume de lançamentos continuando nessa tendência de crescimento que nós temos tido aí ao longo dos últimos trimestres. Bom, na página 7, quando analisamos as nossas vendas líquidas, nesse primeiro trimestre nós tivemos um pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de vendas líquidas. Foi um crescimento de 1% quando analisamos o primeiro trimestre de 24. Essa aqui é uma análise onde nós analisamos não só o share direcional, mas também a participação de sócios que nós temos em alguns projetos. E quando nós analisamos somente o share direcional, fica bem claro que o crescimento é maior, é um crescimento de venda líquida de 10%, sendo que o nosso share, considerando somente o nosso share, nós atingimos aproximadamente aí 1 bilhão e 100 milhões de reais de vendas líquidas. E quando nós analisamos os últimos 12 meses encerrados agora em março, as vendas líquidas atingiram 6 bilhões e 300 milhões de reais aproximadamente, o que significou um crescimento de 40% quando comparado aos 12 meses encerrados em março de 2024. Bom, apesar de termos tido um volume de vendas parecido, também é importante ressaltar que o volume de unidades disponíveis para comercialização nesse primeiro trimestre de 25 era inferior ao volume de estoque que nós tínhamos disponível para venda no início de 24. Então, a nossa velocidade de vendas, a nossa VSO, subiu nesse primeiro trimestre. Foi o maior patamar de VSO para um primeiro trimestre, também aqui na Direcional, sendo que nós atingimos, nesse primeiro TRI de 25, 23,3% de VSO. Nesse momento de país onde o capital está extremamente caro e onde nós temos conseguido ter um controle bastante elevado dos custos de produção aqui na empresa, a nossa prioridade continua sendo o incremento da VSO, de forma a minimizarmos a necessidade de capital nesse processo de crescimento pelo qual nós estamos passando e para que nós possamos continuar crescendo, devolvendo capital para o nosso acionista. Então, é importante ressaltar essa nossa prioridade daqui em diante, né, na manutenção desse crescimento, dessa trajetória de crescimento da velocidade de vendas. Bom, eu queria passar a palavra para o Paulo agora, para que ele divida aqui com vocês um pouquinho dos principais destaques financeiros da nossa operação. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo, pela apresentação inicial. Seguindo em frente aqui com os números financeiros, começando a falar aqui pela linha de receita. Do lado esquerdo, a gente apresenta aqui a receita líquida aqui consolidada na nossa DRE. São a receita das SPEs em que a gente controla e nessa linha conseguimos entregar um crescimento de 45% numa visão 12 meses. Na visão trimestral, primeiro TRI contra o primeiro TRI do ano passado, um crescimento expressivo de 34%, e aqui é uma continuidade da operação no decorrer do ano de 24, como o Ricardo apresentou ali em cima, nossas vendas cresceram bastante, e agora a gente está acelerando o ciclo de obra, e aí com isso a receita passa pelo resultado. Lembrando que a apropriação de receita, o nosso negócio, ele segue o fluxo, compra o terreno, lança, vende, e a receita vem com a construção sobre o que está vendido. Do lado direito é a receita total. Temos algumas SPEs, algumas
alguns projetos que estão em sociedades e que a gente não controla, a gente ou controla em conjunto ou um controle compartilhado. E nesse caso, a apropriação de resultado na nossa DRE vem somente pela linha de equivalência patrimonial, somente o lucro dessas SPS. Nessa linha, na visão consolidada, a receita cresceu 22% no trimestre, e a gente consegue ver aqui já uma redução da receita vinda de sócios, tanto na visão trimestre contra trimestre, quarto tri versus um tri, quanto ano contra ano, na visão 1T25 contra 1T24. Talvez aqui uma tendência, e quando a gente olha na visão 12 meses acumulado, já somos uma empresa de 4.700 bi de apropriação de receita, ano contra ano crescendo 36%. De novo, seguindo a sequência de agora início de construção pós-crescimento de vendas. Seguindo para o próximo slide, o Ricardo destacou bem a evolução da nossa margem bruta. Acho que reflexo do bom trabalho que fizemos em gestão de preço e controle de orçamento, gestão de custos e no desenvolvimento na construção dos nossos projetos. Atingimos 41,5% de margem bruta nesse trimestre, um crescimento muito relevante comparado com os trimestres anteriores. E quando a gente olha na visão 12 meses, 39,3%, no trimestre 41,5%, a gente vê aqui que na ponta a nossa margem bruta indica um patamar superior comparado com o ano anterior, os anos anteriores. E do lado direito é a REF, que é a receita ou resultado das unidades que estão vendidas e não construídas. E conforme a evolução da obra, essa receita passa pela nossa DRE. A gente vê aqui que houve também um crescimento de margem dos produtos não vendidos, desculpa, não construídos, vendidos não construídos, e que sinaliza aqui talvez uma tendência de manutenção de patamares de margem bruta, dado o pequeno crescimento ou a estabilidade dessa margem. Ficamos aqui nesse trimestre com um volume de 3 bi de REF. Aqui vale ressaltar somente das empresas que a gente consolida. Então, esses 3 bi conversam no slide anterior, com os 3,5 bi de receita apropriada nos últimos 12 meses, o que significa que a gente tem quase um ano de receita de unidades já vendidas e faltando apenas construir. Seguindo em frente, e passando para as despesas, aqui é a continuidade do trabalho. Quando eu olho do lado de despesa administrativa, a gente continua conseguindo capturar ganho de eficiência em despesas administrativas, fazer mais com menos. Quando a gente olha a linha bege, a gente vê que a nossa despesa sobre receita líquida ficou em 5,4. Nominalmente, ela inclusive caiu um pouquinho, 57 milhões no 4T contra 55 nesse trimestre. Não tem nada pontual aqui, é uma volatilidade trimestral normal. E quando eu vou para o lado direito, numa visão de 12 meses, a gente vê uma diluição importante comparado com os 12 meses encerrados no primeiro tri do ano passado, em que a gente saiu de 6,6 para 5,3. Indo para a linha de baixo, a linha vermelha, essa linha são as despesas sobre aquela receita bruta total que eu mostrei no slide anterior, quando a gente considera também as SPS não consolidadas. Essa comparação aqui é para mostrar um pouco da eficiência, considerando que a gente opera praticamente todas as SPS, tanto venda quanto construção. Então, a nossa despesa aqui, que é toda consolidada, comparada com a receita total, está na casa de 4,2% da receita, numa visão de 12 meses. Do lado direito, despesa comercial, aqui acho que a gente mostra um pouco da disciplina da companhia. A gente está num patamar de 8%, já vários trimestres, com uma pequena volatilidade entre os trimestres, mas de forma recorrente em torno tanto que a gente consegue ver aqui nos dois gráficos, nas duas barras da direita, que são visões anuais de 12 meses, 8 e 8. Esse é o número que é muito próximo dos números que a gente tem aqui para cada viabilidade de projeto, quando a gente olha a média. Acho que aqui mostra um pouquinho do reloginho da companhia. A gente continua conseguindo entregar crescimento de VSO. Quem lembra aqui o quanto a nossa VSO mudou a partir do ano passado e se manteve elevada nesse ano, com o mesmo nível de despesa comercial. A gente sempre falou isso, a gente vai mudar
a VSO de patamar, a gente vai vender mais do jeito certo, que é ganhando margem e não aumentando despesa, simplesmente equacionando processo e colocando produtos assertivos no mercado. Seguindo em frente, e passando aqui por último sobre resultado no nosso lucro líquido, aqui a gente colocou duas visões, a visão DRE, lucro líquido do lado esquerdo, que é a visão que está aí reportada no nosso resultado. A gente fechou o primeiro trimestre com 165 milhões de resultado, numa visão de 12 meses, 653. Esse é o resultado do nosso negócio como um todo, inclusive eventuais efeitos não recorrentes. E do lado direito, a gente tem o que a gente chama de lucro operacional, que a gente expurga resultados não recorrentes. O swap de ações, que a gente, no ano passado, a gente manteve ativo por um bom período do ano e a ação subiu bastante e deu resultado, eventuais vendas de ativos que impactam no resultado. Então, quando a gente tira todos esses efeitos não recorrentes, nosso resultado na visão 12 meses ficou em 614 milhões, uma margem líquida de 17,2%, e na visão trimestral, 158 milhões, crescendo 32%, como o Ricardo já tinha indicado lá no slide inicial, com uma margem líquida de 17,7%. Acho que estamos no caminho certo de apropriação de resultado. O primeiro trimestre, a gente vê aqui pelas linhas de resultado, costuma ser um trimestre sazonalmente que tem menos crescimento quando eu comparo imediatamente com o trimestre anterior, com 4T. Isso, normalmente, a venda anda de lado, as obras começam a iniciar no finalzinho do trimestre, e o segundo e o terceiro trimestre são os trimestres que as obras mais aceleram, e é quando a gente deve buscar um crescimento importante de resultado. Por último, passando para o slide de estrutura de capital, aqui todo mundo que nos conhece sabe que a gente parte as nossas discussões todas daqui. O gráfico da esquerda, que é o gráfico de alavancagem, aqui é a dívida líquida dividida por patrimônio líquido. A gente fechou o trimestre em patamar de 10,9. Não é que a gente queimou caixa no trimestre, a gente vai lembrar, nós tivemos um pagamento relevante de dividendos no mês de janeiro, logo no início do ano, de 300 milhões de reais, perdão. Então, quase toda essa variação de dívida líquida aqui foi feito desse pagamento de dividendos. Fechamos com uma dívida líquida de 257 milhões para um patrimônio de um pouco acima de 2 bi, o que é um nível de alavancagem que nos deixa aqui bastante confortável para operar no mercado que a gente tem agora. E ainda mais, quando eu olho o gráfico totalmente à direita, que mostra aqui o nosso cronograma de dívida, ainda mais com um cronograma de dívida super alongado. Eu acredito que é um dos mais alongados do setor. A nossa dívida, a gente tem dívida com vencimento até 10 anos aqui, acima desses 84 meses, o que dá um grande conforto para a gente tocar o nosso negócio aqui sem ter a distração de preocupação com alavancagem. Só para dar aqui no gráfico central o caixa, o nosso caixa cresceu quase 40% em 12 meses, né, do primeiro TRI de 24 para o primeiro TRI de 25. E isso, quando eu comparo com o cronograma de dívida, a gente começar aqui o segundo trimestre de 25 com 1.600 de caixa e tendo somente 200 milhões de dívida para pagar em 12 meses, é uma tranquilidade muito grande. E nos 12 meses subsequentes, somente 117 milhões. Então, a gente tem um fluxo super confortável, o que dá para a gente um conforto de que a gente consegue aí capturar qualquer oportunidade que surgir, qualquer bom negócio que tiver para a gente fazer aqui dentro do nosso negócio. Estamos preparados e líquidos para executar a nossa estratégia. Bem, é isso. Eu queria chamar agora a sessão de perguntas e respostas. Volto aqui para o André, que anuncia para a gente. Obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar em sequência aqui, vamos começar nosso Q&A. A primeira pergunta vem do Bradesco BBI, com o Pedro Lobato. Pedro, seu microfone tá liberado. Obrigado, André. Bom dia, Ricardinho, Paulo. Duas perguntas aqui do nosso lado. Então, queria entender um pouco com vocês essa dinâmica da geração de caixa para o ano, né? Então, teve um impacto aí de 25 milhões, né, decorrentes da amortização das carteiras cedidas, que vocês colocaram aqui no release. Então, eu queria entender como é que vocês estão vendo o breakdown aí dessa geração de caixa para o ano, pensando em
né, geração do core business, amortização de carteira e eventual venda de carteira. Como é que vocês enxergam essa composição? E a segunda pergunta, em relação à faixa 4, né? A gente já viu a Caixa, divulgando dados aí preliminares, com quase 200 mil simulações já feitas nessa primeira semana, quase 1.000 propósitos em andamento. Então, eu queria entender com vocês como é que vocês têm visto essa demanda aí, ainda bem inicial, mas como é que vocês têm visto e como que isso, né? O Ricardinho comentou dessa continuidade do crescimento dos lançamentos, mas entender se isso pode impactar de alguma forma esse ano já, o nível de lançamento que vocês imaginam, ou só no ano que vem. Obrigado. Ô, Ricardo, eu pego esse início aqui e logo em seguida eu transfiro para você para comentar um pouco do faixa 4 e se você quiser complementar alguma coisa de geração de caixa. Pedro, exatamente, a gente teve na forma como vocês gostam de entender o resultado da geração de caixa operacional versus a não recorrente, tivemos uma amortização de 25 milhões de reais de carteira no decorrer desse trimestre. E quando eu olho para o decorrer do ano, esse patamar ele é crescente, dado as operações que a gente foi incrementando no decorrer do ano anterior, do período, e eventuais que faremos agora. Olhando para frente com geração de caixa como um todo, a gente não tem guidance formal para geração de caixa. Claro, temos nossos orçamentos aqui, mas não temos guidance formal sobre isso. O que eu posso falar, talvez, é dar uma direção do nosso negócio. O negócio de corporação tradicional, você normalmente cresce colocando algum capital de giro na operação, e depois, quando você estabiliza, ou no nosso negócio, no Minha Casa Minha Vida, até um pouco antes de estabilizar, a geração de caixa operacional vem. A necessidade de capital de giro é bem menor do que comparado com o business de incorporação normal, em que as incorporadoras operam sem repasse na planta. E com o repasse na planta, a gente vê uma antecipação desse fim de investimento em capital de giro e início de geração de caixa. Então, e quando a gente olha aqui, o Ricardo passou pelo slide, por exemplo, de lançamentos, a gente já vê que no ano passado a gente cresceu menos em lançamento comparado com os anos anteriores, e nesse ano também já começamos o primeiro TRI em linha com o ano anterior. Não vou dizer que a gente não vai crescer, não dá para cravar isso agora, mas quando a gente desacelera ou reduz um pouco o crescimento, é provável que a geração de caixa operacional venha. E é um pouco do que a gente está vendo, né? A geração de caixa operacional está começando a aparecer, e eu acho que essa é a tendência. Na segunda parte da pergunta, voltando aqui nas carteiras, a gente continua vendo uma demanda muito boa para a carteira, é um ativo muito bom, é um ativo que tem liquidez no mercado, e eu acredito que é um ativo que a gente gera ele naturalmente. Eu não tenho esforço nenhum para gerar isso, faz parte do meu negócio vender financiando o cliente, e é provável que a gente originando esse ativo e o mercado com demanda, é provável que faremos novas vendas. Ou seja, acho que eu resumi aqui, Ricardo, me complementa se você achar necessário, Pedro, se tiver dúvida adicional, mas de forma resumida, acho que essa é a tendência. Ok, vamos lá. Pedro, é o que o Paulo falou com relação à questão, né, de geração de caixa. Nesse momento, onde a gente, né, continua vendo uma demanda muito grande por ativos que são lastro para, né, papéis isentos, nossa intenção é continuar monetizando essas carteiras. A gente não tem como objetivo carregar isso no nosso balanço, nos níveis que a gente tem trabalhado em termos de taxa de desconto. A gente acredita que, né, ter esse caixa na empresa ou com os nossos acionistas é gerador de valor. A gente deve continuar, né, trabalhando da mesma forma que trabalhamos nos últimos anos, desde que, né, a gente tenha esse custo, essas taxas de desconto que a gente tem visto atualmente aí no mercado. Bom, com relação ao faixa 4, Pedro, faixa 4 é transformacional, tá? O ganho de capacidade de compra por parte das famílias elegíveis, né, a ter acesso a essa fonte de funding do faixa 4, ele é enorme, não só pela redução das taxas de juros, né, que hoje nominal está em 10%, enquanto no mercado está bem acima disso, mas também pelo diferente sistema de amortização que a gente tem, né, quando sai de saque no segmento tradicional da poupança e vem para a price dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, em determinados cenários aqui, a prestação fora, né, do programa
fica até 34% superior à prestação dentro do programa. É um ganho de capacidade de compra muito relevante, é um volume de famílias que passa a ser incluída no mercado que nós temos condição de atender muito relevante. Então, definitivamente a faixa 4 é uma prioridade aqui para a gente. Tentando dar uma cor aqui para vocês. Direcional, né, ela é toda dentro do Minha Casa Minha Vida, inclusive quando o teto anterior estava em R$ 350.000. Quando a gente fala da Riva, no teto de R$ 350.000, nós tínhamos, no fechamento do trimestre, importante fazer esse disclaimer, porque né, a gente tinha um estoque do fechamento do ano passado, agora já atualizando para o fechamento do trimestre, 34% dos produtos disponíveis para comercialização da Riva eram elegíveis ao faixa 4. Subiu para 70% no final do mês de março. E dos produtos que nós temos hoje, né, em processo de aprovação e tal, a maioria deles vai ser elegível ao Minha Casa Minha Vida, considerando esse teto de R$ 500.000, claro, desde que a renda da família compradora seja inferior a R$ 12.000 por mês. Então, a gente já tem um volume grande de clientes em processo de aprovação e de assinatura de contrato já no âmbito do faixa 4, e a gente né, fica bastante otimista com as perspectivas aí de atuação nesse segmento, que é um segmento onde a gente tem um volume relevante de produtos que vai passar a estar enquadrado em um volume muito grande de terrenos com projetos em aprovação, onde também as unidades serão elegíveis ao programa. Nesse contexto, caso haja um incremento de demanda, em função de todo esse cenário que eu ilustrei aqui para vocês, muito possivelmente a gente tem condição de aumentar o volume de lançamentos para atender a essa demanda, especialmente agora a partir do segundo semestre, né? E isso para a gente acaba sendo bastante positivo, porque serão obras cujo início se dará, né, possivelmente a partir do início de 2026. Então, toda a parte de contratação de pessoas, treinamento de pessoas, para operação dentro do nosso processo construtivo, dentro dos nossos padrões, passa a ser bastante viável. Então, vamos monitorar aqui de perto o que vai acontecer com a oferta e com a demanda, mas a gente fica bastante otimista com as perspectivas em função do ganho de affordability que a faixa 4 traz, né, para o nosso mercado. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Pedro. A nossa próxima vem do BTG Pactual, Gustavo Cambaúva. Cambaúva, seu microfone está aberto. Oi, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui também. A primeira, vocês podiam comentar um pouco. Vocês anunciaram vamos dizer, esse pagamento, essa liquidação, né, da venda de um stake na Riva. Aí eu queria entender um pouco, vamos dizer, como é que está a perspectiva, né, de dividendos. Eu tinha muito na cabeça aqui que esses proceeds recebidos da venda de Riva seriam transformados em dividendos, né? Então eu queria ver como é que vocês estão pensando isso, se deve ser por agora ou deve ficar mais para o final do ano. E também ainda nesse tema, um pouquinho da expectativa de vocês de vender um stake adicional até outubro, né? O que foi feito agora, pelo que entendi, foi de fato, né, o valor mínimo ali, os R$ 100 milhões. Mas vocês estavam aí a Risa estava naquele processo de roadshow, de atrair investidores e tudo, e até com essas mudanças do faixa 4, o business da Riva melhora bastante, né? Então também entendo que a atratividade aí, né, para aquisição de um stake na companhia também fica melhor. Então, entender um pouquinho como é que vocês estão vendo a possibilidade de elevar, né, o percentual de venda. E aí a outra pergunta que eu tenho é de fato sobre o resultado na margem bruta, né? Vocês comentaram muito que esse incremento de margem bruta veio por conta de safras novas, né? Passando no resultado. Eu queria saber se de fato é totalmente recorrente esse novo patamar aí de margem bruta. Eu sei que a mais longo prazo, vocês sempre comentam, né, que a margem bruta deveria ser um pouco menor, mas pensando no curto prazo mesmo, talvez próximos 6, 12 meses, vocês acham que fica nesse patamar ou teve algum efeito aí não recorrente, seja de um ou dois projetos específicos com uma margem, vamos dizer, muito acima da média que pocou nesse TRI, ou alguma reversão de custos mais forte, entender um pouquinho como que vocês estão enxergando essa margem bruta. Obrigado, bom dia.
Vamos lá, Camba, eu vou pegar as duas primeiras e depois sobre margem bruta, acho que era legal o Paulo passar aqui com vocês. É isso, a gente anunciou, né, a gente soltou um fato relevante agora de manhã sobre né, conclusão e liquidação aí da primeira tranche, né, de pagamento referente à aquisição de 7,55% da Riva por um fundo gerido pela Risa, então cuidado aqui com os nomes. Isso é exatamente o que tinha sido previsto, né, originalmente na operação que a gente desenhou com eles ali no início de dezembro. E nesse próprio fato relevante, né, a gente, de certa forma, né, esse fato relevante traz um pouquinho de como tem sido a nossa operação com eles, e lá a gente diz, inclusive, que deve ter uma próxima liquidação dentro desse trimestre. Cambaúva, eu não consigo dizer, né, se vai haver, qual é o montante, como, não tem como eu falar nada a esse respeito. Esse é um processo que está em andamento pela Risa. É a primeira liquidação, né, hoje e provavelmente, né, lá, inclusive ressaltado no fato relevante, uma próxima liquidação nesse TRI. Então, vamos ver como as coisas caminham, se a Risa vai exercer, né, a opção que ela tem de incrementar esse stake que ela está adquirindo. E caso isso aconteça, a gente, né, vai informar ao mercado no momento que isso vier a acontecer, tá? Com relação a uso, use of proceeds aí, a gente tem operado com um nível de alavancagem, né, baixo na direcional. A gente fechou o ano caixa líquido, teve um pagamento grande de dividendos em janeiro. Fechamos esse trimestre com dívida líquida PL um pouco acima de 10%, que é um patamar bastante confortável, um patamar bastante baixo. Dada a duration, né, o cronograma de amortização da nossa dívida, possivelmente até um pouco abaixo do que os patamares que a gente acredita serem os patamares ótimos ali, em termos de estrutura de capital. Nesse contexto, é claro que essa é uma decisão do Conselho, então o Conselho vai tomar, né, decisão sobre o que fazer com esses recursos, mas ultimamente, ou talvez ao longo desses últimos 5, 6 anos, vocês não têm visto recursos ficarem no caixa da empresa sem uso. A gente tem retornado recursos, né, onde a gente não tem tido necessidade de uso na nossa operação para o acionista com uma certa recorrência. Então, o conselho vai, né, naturalmente olhar aqui como as coisas estão, como está a estrutura de capital para tomar essa decisão, mas certamente não vamos ficar com recurso parado no caixa. Essa segurança aí vocês podem ter, tá? Então, vamos esperar a próxima reunião do conselho para que a gente tenha uma definição sobre o melhor uso para esses recursos que a gente está recebendo. Paulo, acho que era legal agora você dividir um pouquinho sobre margem bruta com Cambaúva, já antecipando aqui que não teve efeito não recorrente, tá, de eventual economia em obra nesse trimestre. Então, Paulo dá andamento, mas já é importante antecipar isso aqui para vocês. Perfeito. Obrigado, Cambalvo, pela pergunta. Obrigado, Ricardo, por pegar a primeira parte. É exatamente o que o Ricardo comentou, Cambalva. Aqui é a margem bruta do nosso negócio mesmo, não teve nenhum efeito não recorrente. É a margem bruta do mix de produto que está em andamento. Assim, talvez marginalmente a gente teve um mix de produto muito bom no trimestre, e que não dá para ficar projetando margem bruta nesse patamar de forma. A gente sempre falou, né? Nosso patamar de margem bruta. A gente lança um produto ou melhor, o nosso negócio rentabiliza capital com margem bruta um pouco abaixo desse patamar que está agora. Então, olhando lá para frente, até na sua pergunta você falou isso, né? Lá para frente, acho que não dá para perpetuar essa margem bruta, mas de curto prazo eu não acho que ela vai oscilar muito, muito longe disso. A gente consegue ver ali pelo nosso REF, que inclusive subiu mais um pouco nesse trimestre. E quando a gente olha ali a escadinha que o REF fez nos últimos trimestres, voltando vários trimestres, que é da obra entrar no REF até ela sair, demora um pouquinho. O nosso REF ele veio subindo nos últimos trimestres, saiu de um patamar da casa de 40 a 7, 8 trimestres, 6, 7 trimestres atrás, para um patamar de 44 agora, e a margem bruta veio fazendo um catch-up. Eu também não acho que tem uma oscilação muito grande para cima ou para baixo nos próximos tris. Esse patamar, o nosso negócio, de novo, né? Ele é um negócio que é raro ter movimentos bruscos, é muito raro ter uma grande volatilidade. Normalmente você vai andando lentamente e com baixa volatilidade. Então, não sei se eu consegui ser muito claro na sua pergunta, não tem como ser, depende do mix de produtos,
mas eu também não acho que a nossa margem muda muito, olhando para frente no curto prazo, que é o foco da sua pergunta. Perfeito, tá ótimo. Obrigado, bom dia. Perfeito. Obrigado, Cambaúva, pela pergunta. A nossa próxima vem do UBS, com a Ana Júlia Zerkowski. Ana, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. A gente queria explorar um pouco mais. Ana, você ouve a gente? Ouço Se sim. sim, eu estou ouvindo sua voz, acho que muito baixinho. Consegue me ouvir agora? Muito baixo. Agora me ouve? Vai dar para Um escutar, pouco Ana, mas está melhor. muito baixinho. Mas pode falar que está dando para entender. Fala, falar um pouco mais alto. Consegue me ouvir agora? Sim. Melhorou. Perfeito. Tá, a gente tem uma primeira pergunta em relação à VSO. A gente queria explorar um pouco mais esse ponto que vocês citaram que o VSO de fato permanece sendo prioridade. Então, se a gente pudesse aumentar aumento de VSO como prioridade, né, versus crescimento de volume, ganho de margem, redução de absoluto, só para confirmar se de fato esse pensamento está correto. E uma segunda pergunta é um follow-up em relação à pergunta da geração de caixa. Se vocês puderem atualizar a gente em relação a repasse em praças fora de São Paulo, como Manaus, se isso ainda deve impactar na geração de caixa esse ano, e pensando também nas regras de regulação da Caixa, como que isso pode impactar na companhia também. Obrigada, pessoal. Vamos lá, Ana. Eu vou falar um pouco sobre a primeira e o Paulo a segunda. Se eventualmente ficar alguma coisa não respondida, você avisa, porque realmente estava muito baixo aqui. Vamos lá. Prioridade para a gente, como né, eu disse, é incremento de VSO nesse momento. A gente está com custo de capital extremamente elevado no país. Por outro lado, a gente está vendo as nossas obras bastante sob controle do ponto de vista de custos. Principal, vamos dizer, ponto de atenção na execução das obras é realmente a disponibilidade de mão de obra nas praças de São Paulo e Belo Horizonte. As demais praças do Brasil, a gente não tem tido problemas mais sérios com relação à disponibilidade de mão de obra. Então, são duas praças, são praças importantes, mas quando a gente analisa, né, a empresa como um todo, está localizada em regiões que somadas representam em talvez 40% da nossa operação, em 60% da operação da empresa, né, esse maior desafio do ponto de vista de disponibilidade de mão de obra está muito mais tranquilo. Então, a gente não é tão afetado por essa questão de mão de obra. E, por outro lado, quando a gente analisa insumos, a gente tem tido, ao longo do ano de 2025, reduções importantes do ponto de vista de custo de determinados insumos que são importantes aqui no nosso negócio e na composição total de custo de uma obra. Então, nesse cenário onde a gente está vendo custos sob controle e capital caro, a gente prioriza VSO para que a gente aloque menos capital nas nossas SPS, nos nossos projetos, e possa operar com o menor patamar de book possível, de forma, né, a buscar aí uma maximização do nosso retorno, do nosso ROE. Com relação à VSO, a gente não tem feito grandes ajustes, por exemplo, em políticas que nós temos aqui na empresa, de pró-soluto, flexibilização de qualquer política, não. Tá? Isso não tem sido feito. A priorização nossa aqui é muito mais em treinamento da equipe, contratação de novos profissionais para incrementar o time, do que em qualquer outro tipo de flexibilização das nossas políticas. Pelo contrário, quando a gente olha o Minha Casa Minha Vida Cidades, por exemplo, que está em operação já em alguns estados onde nós atuamos, a gente tem tido uma redução relevante do nosso pró-soluto. Então, muito possivelmente, o que a gente deve ver é um incremento aí de VSO, que a gente está trabalhando para entregar, com uma redução do pró-soluto, com uma redução na provisão para perdas em relação às novas vendas que têm sido feitas, por exemplo, no âmbito do Minha Casa Minha Vida Cidades, e a gente deve ter um ganho, né, de participação na faixa 4, onde também a gente tem um perfil de cliente onde a propensão a inadimplir é muito menor. Acho que esse incremento de VSO deve se dar aí sem nenhum tipo de mudança no histórico nosso de operação com relação a margens, provisões ou qualquer coisa nesse sentido, tá?
Paulo, vamos lá. Falando um pouquinho, eu entendi que a Ana está falando muito do Minha Casa Minha Vida Cidades aí na segunda pergunta dela, repasse Manaus, talvez se inclua Fortaleza, Distrito Federal, mesmo Pernambuco também, onde tem Minha Casa Minha Vida Cidades, eu acho que esse é o ponto-chave aí, né? Perfeito. Ana, falando um pouquinho aqui de geração de caixa, na pergunta anterior, né, duas atrás, eu comentei um pouco sobre a geração de caixa operacional e eventuais vendas de ativos. Aqui tem talvez um ponto que tem saído algumas informações a respeito da implementação dos cidades, e que, como é um processo que envolve lá uma adição no programa, né, um processo a mais no repasse dos clientes, a gente viu sim no segmento do Minha Casa Minha Vida, que nos estados em que tem Minha Casa Minha Vida cidades, um alongamento do prazo de repasse. O repasse médio saiu de. A gente aqui, historicamente, repassa em 20 dias, 30 dias no máximo, entre a venda e a assinatura do contrato. E em alguns estados esse prazo se alongou bastante. Isso foi no decorrer do ano passado e um pouquinho no começo do primeiro TRI, mas acho que a gente está caminhando para uma estabilidade na maioria das praças, e eu acho que a gente, talvez no segundo TRI, a gente já comece a enxergar um volume de repasse equivalente ao volume de vendas, ou seja, o, o backlog de unidades não repassadas para de crescer a partir agora do segundo trimestre, e a gente talvez entre aqui em velocidade de cruzeiro. E eu, inclusive, acho que em algumas praças a gente deve recuperar um pedaço desse backlog, ou seja, a gente vai conseguir talvez até repassar um pouco mais do que vender no decorrer desse tri do próximo, porque a gente tem visto o empenho grande dos agentes do Cidades em ser mais efetivo, mais eficiente, porque no final das contas o maior prejudicado é o beneficiário, o cliente que está lá e demora para conseguir o repasse dele, e fica na ansiedade de resolver a questão. Então, na nossa visão aqui, a gente já teve um ou outro estado que esse cenário mudou. Ele hoje, em 2025, opera o programa muito melhor do que operou em 2024, e eu acho que essa é a tendência. A gente, pelo menos, tem visto aqui muita vontade de todas as partes envolvidas em acelerar o processo. Então, assim, no primeiro TRI a gente ainda não colheu o resultado disso, mas eu acho que no decorrer desse TRI do próximo é provável que a gente enxergue essa mudança de cenário. E aí, um outro ponto sobre o faixa 4, eu acho que foi o finalzinho da sua pergunta, eu ouvi mal, mas a gente está com as primeiras minutas emitidas, eu acho que, ou em processo de emissão, acho que no decorrer da próxima semana, teremos os primeiros repasses do faixa 4 já efetivado e o programa já rodando dentro da nossa estrutura. Hoje o time de vendas já consegue vender normalmente. Se vocês entrarem aí no site da Caixa, é possível simular o financiamento, já fazer toda a pesquisa de o valor da parcela, valor do financiamento, taxa de juros, tabela price, tabela saque, já está tudo disponível, tudo funcionando. Aqui está faltando, e aí é por processo, assinar os contratos, um ou outro que já está rodando. Eu acho que muito rapidamente esse negócio está funcionando de forma normal, sem grandes, sem nenhuma surpresa. Acho que eu não sei se eu passei por tudo, Ana. Passou sim. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ana. Nossa próxima vem da Mariângela Castro, Itaú BBA. Mariângela, seu microfone já está possibilitado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Do meu lado também são duas perguntas. A primeira ainda é sobre margem. Eu queria entender como é que vocês enxergam a margem dos projetos do Faixa 4, que são projetos que a gente não via a companhia reconhecendo antes nessas condições, né, porque era uma faixa que não existia, mas como é que vocês estão esperando a margem bruta deles? Eles devem ter o mesmo patamar de rentabilidade que a gente observou nesse trimestre, com esse grande ganho, ou a gente pode sonhar com uma margem ainda maior para esses projetos, dado que dá para ter um ganho de preço talvez um pouco mais forte? E a segunda pergunta sobre a venda de Riva, que vai ser reconhecida agora no segundo TRI, como é que vocês esperam que isso afete a linha de minoritários ao longo do ano? A gente deve ter algum aumento relevante nessa linha para esse TRI e para os próximos? E o que vocês estão pensando disso? Como vocês enxergam essa operação? Obrigada. Vamos lá, Maria Ângela, com relação à faixa 4,
a gente entregou um trimestre com margens bastante sólidas, bastante positivas, e a gente está vendo faixa 4, né, operando em princípio com margens parecidas às que a gente tem ali na faixa 3 e no SBPE, que são margens bastante sólidas. Agora, eu acho prudente não considerarmos expansão de margem nos modelos de vocês, até porque, como a gente tem dito, a priorização aqui é VSO. Tá? Então, acho que o faixa 4 nos permite operar com margens equivalentes às que a gente tem operado, fazendo um disclaimer aqui que ao longo do tempo, né, a nossa margem bruta deve convergir para patamares um pouco inferiores aos que a gente entregou nesse trimestre, né, foi o patamar de margem bruta aí mais alto que a gente já entregou. Então, acho também prudente considerar uma convergência aí de margens brutas para patamares inferiores, mas o faixa 4, né, certamente não vai ter margens abaixo das margens que a gente tem reportado. Também, possivelmente, não vão ser superiores, porque a prioridade aqui é VSO e atender famílias que antes não podiam, né, não tinham condição de compra da casa própria com as condições do SBPE, agora passam a ter, e a gente quer atender justamente essas famílias, e são essas famílias novas que entram no mercado, no nosso mercado, que efetivamente vão trazer esse incremento de VSO, e é isso que a gente vai priorizar nesse momento. Paulo, com relação né, impacto da venda do stake de Riva em minoritários, acho que é legal você dar uma cor para a Maria Ângela aí. Oi, Mari. Bom dia também, obrigado pelas perguntas. É o minoritário, né? Então, a linha de minoritários tem que se incrementar na proporção da participação da Risa em relação ao resultado da Riva. Se eu fosse fazer uma conta aqui muito simples, a Riva é mais ou menos 40% do nosso negócio. O fato relevante que a gente soltou agora, a Risa comprou 7,55% da empresa. Se ficar nisso, é uma conta bem simples, é 7,55 de 40, aí depois, né, acho que todo mundo, vocês são muito bons em projeções, é tentar projetar o resultado da Riva apartado da direcional, que aí a gente chega ali bem num fine tunes do que seria esse número. Mas bem simples, a partir de agora, 7,55 do resultado da Riva sairá na linha de minoritários da nossa DRE, em favor do veículo que foi utilizado para comprar a participação da Riva. Deu para entender? Desculpa. Deu para entender sim, Paulo. Muito obrigada. Se eu puder fazer só um follow-up rapidinho na resposta do Ricardinho sobre margem, vocês observaram algum ganho na viabilidade quando vocês, sendo terrenos que vocês já tinham dentro de casa e agora eles podem ser lançados com condições melhores, dado faixa 4? Ou não tem nenhum ganho expressivo nesse sentido? Ficou claro? Maria Ângela, a gente vai ter em alguns terrenos um incremento da área construída, aumentando o VGV daquele projeto. Então, a gente possivelmente vai produzir mais no mesmo terreno, basicamente porque a gente está trocando um mix de produto. Em geral, a gente está substituindo um produto de 2 quartos com um banheiro por um 2 quartos com suíte e um banheiro social ou um apartamento de 3 quartos. Então, em determinados produtos empreendimentos onde a legislação permite, o valor total de vendas vai subir, o que é bastante positivo. Naturalmente, isso traz para a gente uma diluição de custos indiretos da obra, traz uma diluição do custo das áreas comuns que não mudam, né? Como a proporção, não muda a área comum quando você troca um apartamento de 2 quartos por um de 3 quartos e tal. Então, acho que, assim, realmente tem bastante ponto positivo que está sendo já capturado pelos nossos projetos que estão em aprovação. Então, a partir do momento que for lançado, a gente vai, né, definir ali precificação em função de mais VSO ou menos VSO, mas sim, o VGV dos terrenos que a gente tem no nosso banco de terrenos vai subir em função da entrada em operação do faixa 4. Acho que essa é a principal mensagem que a gente pode trazer aqui para vocês. E eu acho que vão ter outras sinergias que a gente vai capturar pelo fato de termos, né, a partir de então, projetos maiores em termos de área privativa do que tínhamos anteriormente, mas muito possivelmente isso aí vai ser revertido para um preço mais competitivo, de forma a entregarmos uma velocidade de vendas maior nesses projetos, com margens, de certa forma, equivalentes às margens que a gente tem tido aí nesses últimos trimestres. Entendi, ficou super claro. Muito obrigada, pessoal.
Obrigado a você, Mari, pelas perguntas. A nossa próxima vem do Jorel Guiotti, Goldman Sachs. Jorel, liberado. Obrigado, André. Obrigado a todos por tomar minha pergunta. São duas aqui. Primeiro, queria falar um pouco sobre o seu land bank. O land bank tem um patamar alto, 43 bi. Então, eu queria entender dentro desse land bank, quanto disso está pronto para lançar já, para tomar vantagem do incremento em demanda dentro da Minha Casa Minha Vida. E para isso que está pronto para lançar, tem um foco em termos de região, em termos de produto? E a segunda pergunta, e desculpa se vocês já falaram, mas vocês falaram várias vezes que o target para 2025 é incrementar VSO, mas tem um número fixo? Tem um target interno, um range que vocês estão procurando para alcançar? É isso, obrigado. Jorel, vamos lá. Esse seria o primeiro ano onde nós teríamos um volume de projetos aprovados, considerando o land bank que a gente tem, né, e a perspectiva que nós temos em termos de prazo para aprovação dos projetos, licenciamento ambiental, para que a gente tenha um empreendimento pronto para ser levado ao mercado, para ser comercializado. Muito possivelmente esse ano de 25 seria o primeiro ano onde nós teríamos, né, perspectiva de termos mais projetos aprovados do que lançamentos que nós estamos considerando aqui no nosso pipeline, no nossa, né, time de engenharia de execução desses produtos. O que quer dizer que, em havendo um incremento de VSO, nós estamos preparados para, né, suprir o mercado com novos produtos. Regiões, foi a pergunta sua. Assim, eu prefiro não abrir muito regiões que a gente tem priorizado aqui nesse momento, mas o que eu posso dizer é o seguinte: onde a VSO subir mais, nós vamos lançar mais. Então, acho que o ponto aqui nós temos, né, um volume razoável de terrenos em praticamente todas as regiões que a gente atua, e a gente vai lançar onde o volume de estoque nosso estiver abaixo do volume de absorção de produtos por parte do mercado, tá? Então, a gente tem essa flexibilidade. Paulo, fala um pouquinho sobre VSO com o Jorel. Perfeito. Obrigado, Jorel, pela pergunta. Olha, a gente temos sim target interno. Nosso target interno é entregar VSO acima do ano passado, do que a gente entregou no ano passado. Mas aqui na nossa visão a gente faz isso por projeto que desdobra em estado, em regional, que chega no nosso consolidado. E numa visão consolidada, a gente vai buscar aqui entregar uma VSO melhor do que a gente entregou no ano passado. Eu, de forma conservadora aqui, eu projetaria entregar a mesma. É confortável aqui, talvez, dizer que a gente vai fazer, ou a gente esperar aqui com o mercado e que a gente vai continuar fazendo o que a gente fez no ano passado, mas acho que pode ficar tranquilo que, como o Ricardo comentou ali atrás, o nosso foco é aumentar giro, é entregar um resultado, um resultado melhor e maior vindo do giro, e o giro começa na VSO. Então, acho que, de forma resumida, acho que é assim que eu posso responder a sua pergunta. Obrigado. Obrigado, Jorel. Nossa próxima vem do Igor Altero, da XP. Igor, você já pode falar. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Eu queria primeiro voltar no faixa 4, né, mas entender um pouco de quanto que vocês têm mapeado aí, né, em termos de carteira direta, que poderia ser repassado para a Caixa, né, agora que a Caixa está com condições melhores, e aí entender se esse repasse poderia ser mais aí no curto prazo e talvez se traduzir aí em mais dividendo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria tocar é mais com relação ao time de engenharia, né? Então, que era um ponto que vocês mencionavam mais, né, sendo um ponto de atenção para um novo salto no ritmo de lançamento, né? Então, entender como é que está essa evolução aí da engenharia para o eventual novo ritmo de incremento de lançamento. São essas. Obrigado. Ô, Ricardo, se eu puder pegar a primeira pergunta. Ô Igor, tem sim um pedaço de carteira que eu acho que é target de faixa 4, mas eu queria lembrar aqui que qual que é a lógica do faixa 4 aqui? Para comprar um imóvel acima de 350 até 500 mil reais, uma família, ela normalmente precisava, tudo bem, logo acima do 350, uma família de até 12 mil compra esse imóvel. Mas dadas as condições de mercado e também as condições de crédito nossa,
Normalmente, para comprar esse imóvel, a família precisava de ter renda superior a 12 mil reais. Então, a maior parte dos imóveis que a gente vendeu aí nesse range entre 400 e 500 mil estão com famílias com renda que não se enquadram no programa. E aí que está a boa notícia do programa. A gente agora vai acessar um cliente que a gente não acessava. Então, o impacto grande do faixa 4 é na VSO, é na venda, alcançar um cliente que não comprava imóvel nosso. E em dois cenários. Um, ele consegue comprar esse imóvel agora de 350 a 500, e outra, ele também consegue comprar o imóvel de 350, de 300, porque uma família de 8.100, 8.001 reais, ele não comprava imóvel nem de 300, porque a renda dele era pequena para comprar o de 300 e grande para entrar no Minha Casa Minha Vida, acima do Minha Casa Minha Vida, e não conseguia comprar o de 300. E agora, com essa mudança, ele se enquadra no Minha Casa Minha Vida, ele compra nas condições do faixa 4, mas o imóvel de 300 mil também funciona. Então, acho que tem esses dois caminhos, mas o grande impacto do faixa 4 é em novas vendas. Marginalmente, a gente tem um ou outro cliente que a condição ficou boa o suficiente para ele optar pelo repasse saindo da nossa carteira direta. Mas, rodando a base aqui, não acredito que isso seja algo transformacional, assim como será o ganho de VSO. Ricardo, você complementa? Vamos lá. Igor, falando de engenharia, de execução, com essa, né, perspectiva positiva da entrada de famílias no mercado endereçável nosso, o fato de nós termos aí muito possivelmente um incremento na demanda, um maior volume de lançamentos concentrados aí no segundo semestre, mais para o fim do ano, é positivo, porque, né, como a gente sempre tem dito para o mercado, a gente não inicia obras no período chuvoso, então é natural que primeiro trimestre não tenha crescimento de receita, por exemplo, porque nós só temos obras sendo entregues e pouquíssimas obras sendo iniciadas em função de o primeiro trimestre ser um período de chuvas. Então, muitas vezes, né, os analistas colocam no modelo, na planilha, algo que é muito ali linear, mas não leva em conta, por exemplo, a sazonalidade do nosso negócio. O pessoal fala, a receita foi abaixo do esperado no primeiro trimestre. Se tivesse sido acima, estava errado, porque a gente estaria começando obra em períodos errados, e isso não refletiria, por exemplo, num orçamento assertivo. Então, muitas vezes, o nosso negócio não é, né, linear, não é exatamente o que você tem numa planilha. E o fato dessas obras lançadas no segundo semestre iniciarem majoritariamente no ano que vem nos traz um conforto muito maior do ponto de vista de execução, de capacidade de execução, de ter equipe treinada para nos permitir executar as obras com o nível de margem, com o nível de rentabilidade que a gente está entregando para o mercado. Então, isso é bastante positivo, a gente está, né, bastante confortável com todas as obras que estão com início planejado para o ano de 2025. A gente tem uma operação que não é concentrada em nenhuma praça. A gente hoje tem um desafio de mão de obra, eu diria, né, bem maior em São Paulo e Minas Gerais. No restante do Brasil, a gente, né, tem uma situação mais confortável do ponto de vista de disponibilidade de, né, mão de obra mesmo. Então, é positiva essa diversificação geográfica que nós temos, a padronização do nosso processo construtivo e o uso de um processo construtivo industrializado também nos dá um conforto muito grande, porque a produtividade da nossa força de trabalho ela é muito maior do que num processo artesanal. Então, eu diria que a gente está num cenário onde a gente, para o ano de 2026, tem um maior conforto já com relação, né, à nossa capacidade de incremento da nossa execução de obras. Então, vamos ver o que acontece com a demanda para que a gente efetivamente veja, né, o que a gente vai ofertar no mercado, partindo principalmente aí do pressuposto que essas obras terão início no ano que vem, que isso nos traz, né, uma maior tranquilidade do ponto de vista de termos mão de obra treinada, qualificada e já ali com uma certa experiência no processo construtivo que a gente adota nos nossos padrões, nas nossas métricas aqui. Então, acho que vai ser um segundo semestre bastante importante aí para que a gente veja onde o mercado vai se equilibrar novamente do ponto de vista de demanda e dependendo do que acontecer, a gente sim vai ter capacidade de estar atendendo essa demanda excedente que a gente eventualmente perceba nas praças que a gente atua. A abertura de novas praças é que sim, é algo que não está nesse momento no nosso radar. A gente continua vendo, né, e procurando priorizar
o ganho de share, o incremento da operação em praças que a gente já tem atuação, tá? Então, todas as sinergias que a gente tem colhido têm sido muito fruto desse crescimento estar se dando em praças onde a gente já tem experiência, já tem capacidade produtiva, já tem fornecedores, já tem uma marca conhecida. Então, é isso que a gente pretende continuar fazendo. Tá claro. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, Paulo. Obrigado, Igor. A nossa próxima vem do André Mazzini, Citi. Mazzini, liberado. Oi, Ricardinho e Paulo, duas também. A primeira sobre compra de terreno, né? Teve um Investor Day em que o competidor disse que vai passar a priorizar a permuta como método de aquisição. Então, e é um player grande, né, que disse isso. Então, será que isso diminui a competição direta por terreno para vocês, podendo até talvez diminuir aquele custo global de 11% do VGV, que é o atual, né, que vocês colocam no release? Essa é a primeira. E a segunda, em certo sentido, um follow-up do que o Ricardinho estava dizendo agora, INCC, inflação, né, o INCC em 12 meses até continua subindo para 7,5, né, muito puxado por mão de obra, né, apesar do câmbio que está ajudando na parte de materiais. Como é que está a inflação interna para vocês, né, se está acima ou abaixo desse 7,5 do INCC? Acho que outras companhias têm dito que está acima, mas queria ouvir de vocês. Obrigado. Mazzini, vamos lá. Com relação à aquisição de terrenos, a gente tem mantido a nossa política, mantido a nossa forma de trabalho, priorização sempre da permuta, né? A gente está num país que é volátil, o mundo está volátil, é difícil num negócio de ciclo longo a gente, né, saber todos os, vamos dizer, cenários que podem se materializar ao longo daquele período. Então, entre a compra de terreno e entrega de um projeto são 4 anos no mínimo, eventualmente 5. Então, a permuta ela acaba sendo para a gente, né, na nossa visão, a forma mais adequada de aquisição de terreno, porque o proprietário do terreno acaba sendo, né, de certa forma, ali participando com você junto da receita. Se vende mais rápido, recebe mais rápido, mais devagar, recebe mais devagar, preço para cima, preço para baixo. Então, a gente está junto e, na nossa visão, é positiva essa mitigação de risco em função dos diferentes cenários que podem se materializar. E como terreno, né, é um custo relevante no nosso negócio, a gente tirar esse risco, né, dessa exposição de capital tão elevada no terreno, da equação de retorno que a gente tem no nosso projeto, na nossa visão, né, a forma mais saudável de se trabalhar. E eu acho que é positivo termos outras empresas trabalhando no mesmo formato, especialmente pelo fato de estarmos vendo aí empresas que têm um track record, que entendem do negócio, que conhecem o nosso setor, que conhecem os nossos desafios. A gente não tem percebido, né, nenhum tipo de loucura, ninguém tentando entrar no mercado sem nunca ter feito e eventualmente tendo ali determinadas variáveis não sendo consideradas na viabilidade do projeto. Então, acho que a aquisição de terreno, como proporção do preço de venda, está até um pouco abaixo do que era no passado, pré-pandemia, e isso nos dá, aí, de certa forma, um conforto que a gente possivelmente opera com margens brutas saudáveis por um prazo aí mais longo, dado o fato de estarmos, né, adquirindo terrenos em condições saudáveis. Com relação à inflação, Mazzini, pelo processo construtivo que nós adotamos, que é bastante, né, industrializado, padronizado, a gente tem um investimento alto em CAPEX, mas, por outro lado, né, a nossa mão de obra tem uma produtividade muito superior aos processos construtivos, vamos dizer, mais artesanais, mais intensivos em mão de obra. Num cenário onde você vê ali o INCC rodando perto de 7,5, mas com mão de obra rodando acima de 9 e material rodando ali mais perto de 6, como o nosso homem, né, e a nossa mulher também, é importante ressaltar que a gente tem bastante, várias mulheres hoje nas nossas obras, executando serviços, né, de rejunte, instalações elétrica, hidráulica, então a mulher tem ganhado representatividade aqui, né, na nossa equipe, mas quando a gente considera o fato de a nossa mão de obra produzir, ter uma produtividade maior, o peso da mão de obra como um custo total da nossa obra acaba sendo inferior ao do INCC, tá? Que é a média nacional, onde os processos construtivos demandam muito mais mão de obra. Então, quando o INCC está subindo e a mão de obra está subindo acima do índice, certamente a gente está ganhando competitividade, certamente o nosso processo construtivo está sendo mais competitivo do que processos construtivos mais artesanais.
Então, a gente tem percebido um incremento de custo nesse momento onde a escassez de mão de obra tem tido um peso grande no aumento do custo dessa mão de obra. Naturalmente, o custo nosso está subindo abaixo do INCC. Então, acho que esse é um ponto, né, interessante nesses momentos desafiadores de menor disponibilidade de mão de obra. Em geral, a gente ganha competitividade em relação a players que adotam processos construtivos menos industrializados. Perfeito, Ricardinho, obrigado. Obrigado, André. A nossa próxima pergunta vem do Santander, com o Antônio Castrucci. Castrucci, seu microfone já está aberto para falar. Boa, obrigado, André. Bom dia, Ricardinho, Paulo. Do meu lado, são duas perguntas aqui. A primeira, eu queria entender qual que é o backlog de economia de obra a reconhecer que vocês fecharam nesse primeiro trimestre e como que isso se compara ao tripassado também, né? E a segunda pergunta é mais sobre a política de concessão de crédito daqui para frente. Vocês já vinham comentando de uma redução, né? Principalmente na parte de carteira direta, mas queria entender se tem espaço para uma redução mais acelerada aí ao longo do ano, dado as mudanças recentes do programa, né? Do meu lado são essas duas perguntas, obrigado. Antônio, vamos lá. A gente tem os orçamentos das nossas obras e, em geral, a gente procura ser o mais assertivo possível nesses orçamentos. É claro que a gente, né, ali durante o período de execução das obras, que vai levar de 18 a 24 meses, 16 a 24 meses, dependendo, né, de ser um produto direcional ou um produto Riva, e a gente tenta, né, sempre ter a melhor estimativa possível com base nos dados que a gente tem disponíveis no momento que esses orçamentos são feitos, e a gente, né, estima uma expectativa de inflação ali ao longo desse período de obra, dado o fato de, a partir do momento que o nosso cliente está financiado pelo banco, né, a nossa receita fica fixa, a gente só tem possibilidade de incremento de preços do nosso estoque. Então, naturalmente, a gente estima ali a expectativa de inflação que a gente deve ter ao longo desse período de execução de obras. E caso essa inflação não se materialize, a partir de um estágio de avanço das obras que nos dê o conforto de que o nosso custo está ali garantido, a gente reverte, né, essa provisão, vamos dizer assim, que a gente faz para essa perspectiva de inflação futura, para que os nossos orçamentos sejam os mais assertivos possíveis. Nesse momento, né, a gente não tem tido reversão de custo de obra por enquanto. A gente faz essa reversão quando as nossas obras já estão em um estágio mais avançado e essa segurança, essa assertividade com relação ao custo final é grande. Então, em geral, é quando as obras superam aí 70% de avanço. E eu diria que é um pouco precipitado passar qualquer tipo de perspectiva com uma eventual reversão de orçamento nesse momento, porque a gente não sabe exatamente o que vai se materializar até o momento que as nossas obras atinjam aí 70%, 75% de avanço, Antônio. Mas o que eu posso dizer é que quando a gente considera aí, né, o exercício de 2024, principalmente esse início de 25, o que a gente tem percebido de incremento de custo é um pouco abaixo do que o que a gente tinha de estimativa, né, no momento do lançamento desses projetos. Mas acho que é importante a gente ver como as coisas vão, né, se desenrolar aqui ao longo desse ano, e a gente deve ter obras aí atingindo esse patamar, né, obras lançadas ao longo de 23 e 24 atingindo esse patamar de 75% de avanço, a partir aí agora, né, do segundo semestre desse ano. Vamos esperar para ver qual vai ser o cenário, e aí a gente traz para o mercado, né, se teve algum tipo de reversão de orçamento ou não, como isso aí se desdobrou e como essa perspectiva de custo de obra se materializou. Eu acho que nesse momento é importante considerar, né, as margens que a gente tem trabalhado, e sempre no longo prazo é importante ser um pouco, né, mais conservador com relação a margens futuras aí do nosso negócio. Perfeito. O Castrucci, sobre tabela direta, a gente, até no decorrer do ano passado, a gente comentou um pouco sobre isso. Dado o cenário que a gente começou o ano de 2024, ou no decorrer do ano, com algum risco maior de inflação, a gente liberou aqui alguns incentivos que a gente tem para o nosso time e na nossa estratégia de repasse na planta. E quando a gente faz isso, a gente acaba aumentando um pouco o financiamento dos nossos clientes na tabela direta, que é o financiamento em que que nosso cliente toma 100% do financiamento para comprar o imóvel com a gente, aqui com a Direcional, e esse financiamento tem correção por inflação.
Então, é uma forma de nos proteger contra a inflação. E ali atrás, no decorrer de 2024, a gente acabou reduzindo os incentivos que a gente aplica para o repasse na planta. Seguindo no decorrer de 24 e começando 25, na entrada de 25, como o Ricardo comentou, a gente está um pouco mais confortável com a inflação. Dá para ver aqui também pela nossa margem bruta. E aí, num cenário desse de menor risco inflacionário, a gente volta com força total a incentivar o repasse na planta e que o nosso time de vendas seja melhor remunerado, o nosso cliente tenha benefícios para tomar o repasse na planta logo no D0. E aí, nesse cenário, a gente acaba conseguindo voltar ou acelerar a participação de repasse na planta nos nossos resultados. E somado a isso, eu até comentei na resposta sobre o faixa 4, o benefício do faixa 4, do Minha Casa Minha Vida, é esse imóvel entre 350 e 500 ser vendidos no Minha Casa Minha Vida, e aí, se é no Minha Casa Minha Vida, é com repasse da planta. Então, aqui é outro ponto positivo para repasse na planta, e quando a gente vende unidade no repasse da planta, não vende na tabela direta. Então, eu também acho que, por isso, a tabela direta deve ser reduzida como proporção das nossas vendas olhando para frente. Então, resumindo aqui a resposta, depois de colocar tudo isso na mesa, é muito provável que durante 2025 a gente tenha um share maior das nossas vendas no repasse na planta e um share menor em tabela direta. Mas vale ressaltar que faz parte do nosso negócio vender na tabela direta. É um pedaço das nossas vendas que a gente, inclusive, quer manter. A gente não quer zerar a venda direta, a gente não vai zerar, e a gente sempre teremos um pouquinho ali. Não sei, Ricardo, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que a venda direta faz parte, e ela nesses projetos da Riva, principalmente onde o ciclo de obra é um pouco mais longo, né? Esse hedge contra a inflação que a gente tem por termos essa parcela dos recebíveis provenientes das vendas diretas corrigidos por INCC, nos trazem uma segurança aí ainda maior, né, com relação à manutenção das nossas margens e patamares sólidos, mesmo num cenário onde a inflação eventualmente tenha, né, um incremento pontual ali. Então, acho que faz parte da nossa estratégia, é saudável. A gente, naturalmente, deve ter um incremento, como o Paulo disse, da participação do repasse na planta, mas também não gostaríamos de eliminar completamente essa venda através de tabela direta, né, nesse momento onde a volatilidade de custos tem sido elevada. Perfeito, obrigado, pessoal. Só mais uma pergunta aqui, rapidinho. Com relação à venda de carteira, né? Faria sentido para vocês voltar a considerar a venda true sale ou isso não está nos planos da companhia? Você pega essa, Paulo? Pego sim. Castrucci, eu sou um pouco indiferente, tá? Eu acho que eu acho que não é indiferente. Do jeito que a gente consegue estruturar a nossa operação, é bem saudável. A gente tem uma confiança muito grande, até para balanço, disso tá dentro do nosso balanço. O volume que no nosso negócio isso toma, não, acho que não será tão relevante a ponto de ser algo que venha a trazer qualquer risco para o nosso negócio. Então, acho que inicialmente a gente não tem a direção aqui, ou não está dentro da nossa estratégia fazer uma venda through sale desde a largada. Eu acredito que depois que entrega os projetos, a gente tem aqui espaço para fazer ter essa discussão de tornar as vendas through sales após a conclusão das obras, isso na tabela direta que a gente acabou de comentar, mas acho que não é algo por agora. Os projetos estão em andamento, no decorrer do ano que vem a gente entrega a maioria deles, dos que estão vendidos, do que está no nosso passivo de cessão, e aí a gente pode discutir se a partir dali é um true sale ou não, porque a gente sai totalmente do risco de performance daqueles projetos. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, JP Morgan. Mota, pode falar.
Agora, André, 2 pontos só também. O primeiro sobre essa venda da SPE, só se vocês puderem dar algum detalhe aí, enfim, que região foi, enfim, se era segmento, se era terreno, nesses 14 milhões aí de venda que geraram esse 7 de ganho. E o segundo ponto sobre a questão dos programas regionais, né? Como é que vocês estão vendo aí o outlook ainda para o resto desse ano, para o ano que vem, dos programas aí que complementam o Minha Casa Minha Vida, se o Faixa 4 acaba, de repente, tirando um pouco de ímpeto desses programas, enfim, se vocês puderem comentar. Obrigado. Ricardo, eu pego a primeira aqui. O Mota, é, é, essa venda é igual às que fizemos nos últimos trimestres. Normalmente a nossa estratégia aqui são SPEs em que a gente tem um volume grande de capital aportado e que a gente é uma SPE já em execução, um projeto aprovado, vendendo e em construção, e que a gente reduziu ou saiu de quase todos os riscos de prazo, de duration, reduziu bastante isso, né? Lembrando aqui, quando a gente compra um projeto, um terreno, nem sempre a gente sabe, a gente tem ali risco de prefeitura, risco de cartório, de aprovação, até mesmo risco de demanda de VSO. Então, depois que a gente passa por todos esses riscos e elimina isso, a gente acaba reduzindo bastante talvez o risco do negócio, né, de forma geral, já que eu eliminei os riscos, e melhora o valuation desse negócio. Então, a nossa estratégia é vende a SPE, traz de volta o caixa e vamos aplicar num novo com uma TIR melhor. A TIR de risco baixo vai para o investidor que tem custo de capital baixo. E a gente toca o nosso negócio aqui do jeito que a gente, correndo os riscos que a gente é acostumado a correr. Então, essa foi bem pequena, né, pouco mais de 30 milhões de reais, e não gerou nenhum. É quase que recorrente igual às anteriores que a gente fez, né? Dá para talvez pensar assim. Ricardo, não sei se você quer complementar alguma coisa. Acho que com relação, né, à venda do projeto, é isso. Agora foi uma venda de uma participação marginal muito pequena, então realmente impacto muito baixo, né, nesse primeiro trimestre. Bom, com relação ao faixa 4, ou Minha Casa Minha Vida Cidades, impactos eventuais na faixa 4. Mota, acho que primeiro com relação à Minha Casa Minha Vida Cidades, eu queria dizer aqui que, né, eu tive algumas conversas, né, com alguns analistas, com acionistas nossos e tal, e surgiu uma imagem que, na minha visão, não é a imagem correta do faixa 4. Faixa 4 é algo espetacular. É extremamente natural que haja nesse processo quando entra, né, mais um ente, no caso ali, a Secretaria de Habitação estaduais, que tem que, né, validar o pagamento desse complemento excedente de subsídio, onde o Estado entra, né, adicionando um subsídio extra em relação ao subsídio que vem do FGTS, é extremamente natural, normal, que haja um incremento nesse prazo. Você passou a ter mais um ente aprovando, analisando o cliente, né, dado o fato da secretaria estar ali entrando com subsídio extra, e ela tem que validar os parâmetros, as regras, né, que foram aprovados ali para a concessão desses benefícios para essas famílias de menor renda. Então, é absolutamente normal, a gente não deu nem disclosure disso em resultados nossos de quarto tri ou de primeiro tri, pelo fato de acreditarmos ser algo normal, e o valor gerado, né, por essa entrada em vigor do Minha Casa Minha Vida Cidades, do ponto de vista social, de incluir inúmeras famílias com rendas de um salário mínimo comprando produto, é enorme. Eu acho que para as empresas que operam no programa, o ganho de velocidade de vendas também é muito relevante, e, né, a mitigação do risco de perda em função de uma inadimplência de pró-soluto também é extremamente relevante e aumenta muito a atratividade para que a gente atue atendendo essas famílias que têm ali, vamos dizer, uma fragilidade muito maior do que famílias de renda mais alta. Então, um programa absolutamente vencedor, transformacional, e essa é a primeira mensagem que eu queria dar aqui. Não tem nada anormal, tudo certo. E a entrada em vigor do Minha Casa Minha Vida Cidades, mesmo com esse incremento aí de aproximadamente um mês no prazo de repasse, é que trouxe a atratividade desse negócio para níveis que nos motivam muito a operar, tá, nesse segmento e atendendo essas famílias de menor renda. Bom, tendo dito isso, eu acho que o faixa 4 está num extremo do programa Minha Casa Minha Vida, famílias com renda entre R$ 8.600 e R$ 12.000, imóveis com preço de venda entre 350 e 500 mil reais. O Minha Casa Minha Vida Cidades entra ali atendendo majoritariamente famílias
da faixa 1, ou seja, com renda abaixo de R$ 2.850, sendo que a gente tem atendido, né, na maioria, famílias com renda mensal abaixo de R$ 2.000, e produtos sendo vendidos aí na faixa de R$ 180 mil, 190, R$ 200 mil. Então, acho que são os dois extremos do programa, né, que operam de forma completamente distinta, não acho que muda a atratividade nem de um nem de outro. Acho que a perspectiva é que os dois programas coexistam e eles são programas que na minha visão, são extremamente relevantes e transformacionais e que realmente vão aumentar bastante a relevância do Minha Casa Minha Vida e do funding do FGTS e, no caso da faixa 4, né, o funding proveniente dos recursos aí do pré-sal, mas vão aumentar muito a relevância do Minha Casa Minha Vida no total de unidades financiadas no Brasil. Então, acho que não tem absolutamente nenhum tipo de concorrência entre faixa 4 e Minha Casa Minha Vida Cidades. Acho que são completamente distintos os públicos, os produtos, as regiões. Então, acho que os dois vêm se somar aqui dentro do programa Minha Casa Minha Vida como um todo. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Mota. A nossa próxima pergunta vem do Rafael Reder, Safra. Rafael, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Acho que a maior parte das minhas perguntas já foram respondidas. Eu queria só tocar num ponto, que seria entender um pouco melhor como que está a dinâmica de competição agora no baixa renda, né? A gente já está vendo o programa agora, as condições do programa bastante favoráveis. Ano passado, eu acho que as maiores empresas elas foram ajudadas por um ambiente competitivo menor, né? O custo de capital tá muito mais alto, mas agora entendo que deve voltar para o mercado bastante incorporadores menores. Queria ver se vocês já estão vendo essa dinâmica em algumas praças, seja para aquisição de terreno, ou mais projeto na competição ficando um pouco mais difícil para vender, entender melhor esse aspecto. Obrigado. Vamos lá. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa, né, onde a gente tem um volume muito grande de empresas atuando. É um programa, né, que pelo fato de operar dentro do modelo associativo, você acaba tendo uma necessidade de capital menor do que no segmento, vamos dizer, de médio e alto padrão. Mas eu diria que a gente não tem visto nada do ponto de vista, né, de novos entrantes, novas empresas. Eu não tenho visto nada muito diferente do que foi o programa nesses últimos anos, tá? São empresas que estão atuando hoje, que têm experiência, que já atuam no segmento há bastante tempo. Então, acho que são empresas que conhecem do negócio. Então, uma competição, eu diria, bastante saudável e a gente não tem visto nenhum tipo, né, de empresa ou de grupo sei lá, profissionais que se unem e através de uma empresa recém-formada, entram eventualmente no negócio sem muito parâmetro, sem muita referência, sem saber o que eles vão enfrentar ali pela frente, tanto do ponto de vista de valor a ser pago no terreno, quanto na precificação dos produtos em si. Então, estou vendo um mercado, como sempre, né, concorrido, são diversas empresas atuando, mas um mercado saudável, uma concorrência saudável, onde todos operam ali, vamos dizer, mais ou menos com a mesma regra, com as mesmas referências, em função da experiência das empresas que têm hoje atuado no programa e sem grandes mudanças do ponto de vista de novos entrantes ali, com pouco track record nesse negócio. Então, acho que o mercado está saudável, a oferta e demanda estão saudáveis, a gente tem tido uma velocidade de venda saudável, mas também temos tido uma oferta de produtos bastante grande. Basta ver que no ano passado o programa fez mais de 600 mil unidades, enquanto há 3 anos atrás era em média 400 mil, então naturalmente tem mais unidades sendo ofertadas, mas a demanda está bastante saudável em função, né, de todos os ajustes que foram feitos e que aumentaram a affordability, né, trazendo de volta a capacidade de compra para muitas famílias que ao longo da pandemia, quando a inflação foi muito alta, tinham sido excluídas do programa. Então, acho que está tudo saudável, não tem mudança, não diria que mudou nada assim de forma relevante no último ano ou nos últimos 2 anos, tá, Rafael? O mercado acho que está bem saudável dos dois pontos, tá? Tanto oferta quanto demanda, velocidade de venda saudáveis, mas sem grandes problemas, né, tanto na aquisição de terrenos quanto na precificação dos produtos. Não, tá ótimo, Ricardinho, ficou super claro. Obrigado, pessoal, bom dia. Obrigado, Rafael. Bom dia para você também. Bom, sem mais perguntas aqui do nosso lado, deixo a palavra para o Ricardo fazer as considerações finais e deixo aqui a disponibilidade de RI para eventuais perguntas que tenham permanecido. Bom, pessoal, queria, né, só agradecer a vocês, agradecer a participação de todos aqui nessa parte de Q&A.
Esperamos ter podido responder e contribuir aí com as principais dúvidas que vocês tenham. Continuamos trabalhando aqui, acreditando bastante no nosso modelo de negócios, naquelas premissas que nós estabelecemos, né, para entrega de resultados que a gente tem conseguido entregar. A gente tem estado aí bastante satisfeito com o nível de retorno que a gente tem conseguido entregar para o nosso acionista, que acredita no nosso trabalho, também com o valor que a gente entrega para os nossos clientes, com o nosso produto, com a qualidade, as famílias que a gente tem conseguido atender. Então, acreditamos aí que a gente tem gerado bastante valor para o nosso país, para o nosso povo, para os acionistas e para a nossa equipe, que, na nossa visão, tem feito um trabalho aí bastante diferenciado, um trabalho realmente digno de aplausos, mas que acreditamos sempre ser possível entregar resultados melhores. É para isso que a gente trabalha e para isso que a gente se esforça aí todos os dias. Então, obrigado a todos e um bom dia.